meu nome é Elisa Alecrim e esse aqui é o canal Matriz Alecrim. Eu mudei o nome do canal, não lembro se foi antes ou depois do último vídeo que eu postei aqui, porém agora ele se chama Matriz Alecrim, porque no caso Matriz Alecrim sou eu. Na verdade é uma brisa, tá? Ele chamava Alecrim com N, mas aí eu achava que esse nome tava muito ligado à minha família e achei que isso aqui ia acabar puxando um pouco algumas outras coisas. E também comecei a considerar como é que o projeto estava acontecendo, como é que ele estava se desenrolando e falei, acho que eu vou trazer isso um pouco mais pra mim mesma e não deixar tão aberto assim. E aí eu decidi chamar de Matriz Alecrim, que era o nome que eu já usava no minicast, que agora ele foi extinto, e Matriz Alecrim é o nome do canal e o nome do projeto. Outra coisa importante que eu gostaria de mencionar a respeito do nome. Eu quero que esse canal, eu quero que meu projeto seja um projeto, uma comunidade de mulheres que se inspiram e que se ajudam a buscar autonomia. Então, Matriz Alecrim acho que combina muito mais com essa proposta. O Alecrim se mantém porque é o meu sobrenome mesmo e eu gosto muito dele. Alecrim com N, embora seja uma coisa que eu fale sempre a minha vida inteira, e esse era inclusive um dos motivos pro canal se chamar Alecrim com N, eu decidi trazer a coisa mais para a minha própria energia e não deixar tão aberto, enfim, a energia da família. É isso. Não sei se na minha cabeça faz sentido, o canal é meu, então eu troquei o nome. É isso. O minicast ele não existe mais, porém eu criei um podcast chamado Alecrim Go para falar de autoconhecimento e vida no exterior, porque se você não sabe, se chegou aqui agora, se você não me conhece muito bem, eu esse ano tirei o visto K1, que é um visto de noivado, e agora eu vou me mudar para os Estados Unidos dentro de algumas semanas. Então nesse podcast eu tô contando tudo, das minhas expectativas, de como que tudo aconteceu, o visto, enfim, a gente tá só no segundo episódio, provavelmente quando esse vídeo for ao ar, o terceiro já vai ter saído, mas é isso. Então se você tiver curiosidade, eu vou deixar o link na caixa de descrição, nas informações do canal, então passa lá pra dar uma ouvida. Então é isso, o tema do vídeo de hoje é não dá pra ser perfeita e não dá pra consertar tudo, que foi uma frase que eu disse há algumas semanas. Eu parei pra pensar nela e falei, acho que vou fazer um vídeo pro canal com essa frase. Da onde que isso saiu? Sessão de terapia. Sou parte do clube que fica falando da terapia nos conteúdos, mas é porque eu achei que fazia muito sentido pra dentro dessa proposta. Eu fui percebendo que a forma como eu lido com algumas coisas estava me incomodando. Eu fiquei ao mesmo tempo pensando, pô, isso não é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Tipo, não tenho tanta oportunidade assim de ver esse lado meu. E aí eu fiquei pensando, cara, será que vale a pena passar a minha vida inteira tentando consertar os mini problemas, os mini defeitos que eu acabo percebendo? Ai, gente, a vida é tão curta, sabe? Pra gente passar o tempo inteiro, tipo, encontrando defeito pra consertar. Eu vejo que tem coisas que realmente precisam de uma certa urgência, de uma certa prioridade, mas tem outras que, sabe, não dá pra deixar aí. Foi mais ou menos isso que eu pensei quando eu falei essa frase. Acho que dependendo da vida que você teve, das experiências que você teve, da forma como você foi criada, tem mais coisas do que tempo de vida pra consertar tudo. Então eu acho que a gente precisa começar a priorizar. Eu gosto muito do tema autodesenvolvimento, eu gosto muito do autoconhecimento, do autoaprimoramento, mas eu acho que tem um limite, sabe, do que é possível e do que é viável da gente consertar numa vida. Eu acho que quando a coisa incomoda a gente, vale a pena a gente olhar pra essas coisas. Mas ao mesmo tempo eu também acho que às vezes algumas coisas não são tão prioridade assim. Por mais que eu conserte, por mais que eu me esforce, alguma coisa vai estar fora daquilo que na minha cabeça é o ideal. Não dá pra ser perfeita, porque essa não é a configuração dessa vida, de estar na Terra, das coisas que acontecem aqui. E ao mesmo tempo não dá pra consertar tudo, porque não temos tempo de vida pra isso, não temos às vezes recursos pra isso. Então eu acho que de vez em quando é bom a gente parar e pensar que alguns defeitos é isso, galera. A gente vai manter eles aí e priorizar outras coisas que são mais importantes e que fazem mais sentido dentro das relações que a gente quer construir e da vida que a gente quer criar também. Honestamente, eu acredito que é louvável a gente passar um tempo da nossa vida tentando melhorar, mas eu também acho inviável a gente esperar chegar num determinado ponto pra gente começar a se sentir bem ou se sentir aceitável na própria pele. Eu recém acabei de assistir Caos na Netflix e eu fiquei pensando que parte de ser humano, principalmente dentro dessa visão mais hollywoodiana, é você conseguir ter alguma virtude no meio da confusão que a gente é de sentimentos e de valores distorcidos, e ideias distorcidas e crenças e tudo mais, e a gente conseguir se conectar de repente com o amor ou com alguém, ou enfim, né, você me entende, de ter aquela única coisa assim que redime o fato de sermos falhos e sermos humanos. Então eu acho que a gente precisa lembrar disso de vez em quando, que a gente é humano, que a gente vai errar, que a gente não vai ser perfeito, e que isso não é uma desculpa para que a gente não
melhore, mas que ao mesmo tempo isso não pode ser um impedimento para que a gente se veja, se aceite, se ame principalmente. Eu digo que só dá pra fazer o que dá pra fazer. Nesse caso seria priorizar aquilo que realmente faz sentido e que tá ao nosso alcance, melhorar e mudar nessa vida, porque não vai dar pra consertar tudo. Nem sempre a gente vai ter o tempo, os recursos necessários e a consciência necessária pra mudar todas as coisas que a gente percebe que não estão assim tão legais, mas eu acho que se a gente tiver no mínimo consciência de que aquela parte existe, ainda que a gente não domine todos os fatores que levaram a gente a ser daquela maneira, ou a agir daquela determinada maneira, ou a reagir daquela determinada maneira, mas a gente precisa lembrar também que a gente não vai ser perfeito, nunca, enquanto a gente viver nesse corpo humano, nessa experiência humana. Então eu acho que dá pra gente se perdoar e pra gente aceitar que algumas coisas vão ficar exatamente do jeito que elas estão agora, e não se cobrar tanto. A forma como a gente tem percebido a vida por causa das redes sociais e mais uma série de coisas que nem todo mundo consegue perceber ou conceber, fez com que a gente almejasse a perfeição. Eu acho que a gente sempre, em algum momento da história, tá mirando numa perfeição que não existe. Mas é sempre bom, né, falar o óbvio. A gente não é perfeita, enfim, não vai ser também. E tá tudo bem. Desde que a gente reconheça isso e faça as pazes com as nossas partes não tão bonitas, não tão agradáveis assim. E também não dê espaço para essas coisas para que elas atrapalhem a nossa vida, que atrapalhem as nossas relações. Dependendo do tipo de defeito que você tem, ele pode ser encarado como um charme. O meu, que eu percebi para eu falar isso, é que eu sou um pouco Monica Geller misturada com a Claire Dunphy. Eu tenho muita dificuldade para lidar com competições e perdas. E eu fico brava de um jeito que eu acho muito feio. Mas depois eu pensei, eu não me exponho a esse tipo de situação justamente porque eu sei como que eu me comporto. E eu não gosto da forma como eu me comporto. Porém, é uma prioridade eu mudar isso? Talvez não. Talvez é isso aí mesmo e eu vou entender isso como um charme da minha personalidade. Entendeu? Que eu sou meio Monica Geller e não gosto de perder. Na verdade, ninguém gosta de perder, né? A questão é você saber lidar bem com isso e eu não lido muito bem com isso. Então, eu dificilmente me coloco numa situação de competição. Eu não gosto de competição por diversos motivos, esse é um deles, mas, enfim, é isso, entendeu? Eu acho que eu vou abraçar isso aí e vou aceitar, porque se eu for lidar, mudar, tentar consertar todas as coisas que eu já percebi que eu não curto tanto assim, vai levar um tempo, entendeu? E tem várias outras coisas que eu quero fazer no meio desse rolê. Então pode ser que eu não vá priorizar isso agora. Ou talvez nunca. Enfim, aí pensando nisso, eu trouxe algumas ideias pra gente escrever, pra você escrever no seu diário, eu vou escrever também, que pode ajudar a gente a pensar nisso, do ponto de vista de quem tá assistindo um filme ou uma série, por exemplo. Porque a gente aprendeu durante muito tempo que pra você ser a protagonista, pra você ser a mocinha, pra você ser a heroína, você tem que ter virtudes e valores muito corretos. E você não pode errar, e você tem que ser perfeita, e tudo que você faz tem que ser impecável. E talvez não. Então, a primeira pergunta é: qual é a sua vilã favorita? E quais são as características que você admira nela? E aí, será que você tem alguma dessas características que você admira nessa vilã? A segunda pergunta é: qual é a mocinha que você mais ou menos gosta, justamente porque ela não é perfeita, como a gente aprendeu que uma mocinha deve ser? Quais são as características que você gosta ou que te irritam nessa mocinha? Você consegue se perceber sendo igual a essa mocinha em algum momento da sua vida, para o bem ou para o mal? Acho que pensar na ideia da protagonista toda certinha ou toda errada vai ajudar a gente nesse sentido. E aí eu tenho uma música pra indicar pra vocês que chama Villainera. Vou deixar aqui na caixa de descrição o link pra música, porque eu acho que essa música é... E por fim, eu quero que você deixe um comentário indicando um livro, um filme ou uma série onde a personagem principal não é uma mocinha toda certinha, exemplar, maravilhosa, perfeita, enfim. Deixa aqui. E eu vou deixar uma sugestão aqui, que foi uma das últimas séries que eu assisti, eu tô gostando muito, que é Agatha Desde Sempre, Agatha All Along, que eu vi que ela é uma protagonista que é meio assim... uma vibe meio Fleabag, que é aquela protagonista que você fica, mas por que você tá fazendo isso? E aí às vezes eu fico pensando, será que tem alguém me assistindo? E aí quando eu faço alguma coisa, a galera fica, pô, mas por que você tá fazendo isso? Entendeu? Eu sempre gosto de pensar nessa perspectiva, porque ela me dá uma noção de que eu posso melhorar o que eu tô fazendo, ou eu posso simplesmente abraçar o que eu tô fazendo e gerar entretenimento, entendeu? É isso. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu tô um pouco enferrujada com esse negócio de gravar vídeo. A gente tá voltando com os vídeos aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de deixar a sugestão que eu pedi. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Um beijo e tchau.